pessoal, eu sou a Tainara e neste canal eu falo de livros, vida acadêmica, às vezes também trago alguns vlogs de rotina e o vídeo de hoje será bem curto, no entanto bem útil, porque eu irei comentar um pouquinho nele sobre coisas que eu faço para conseguir ler mais de um livro ao mesmo tempo, geralmente uns 3 ou 4. Separei, portanto, 3 dicas para compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa que eu faço, ou pelo menos tento fazer, porque não é sempre que você vai conseguir seguir aquela rotina perfeita, é ler um pouco de cada livro todo dia. Mesmo que às vezes eu leia, sei lá, a questão de 2 páginas de determinado livro, porque às vezes não é uma questão de avançar a leitura, mas uma questão de não perder o contexto, de não se perder nela. É claro, é super comum que às vezes um livro chame mais a nossa atenção e aí a gente vá lá e gaste todo o nosso tempo ali nele, mas tentem não fazer isso, sabe? Mesmo que vocês não consigam dividir o tempo ali de forma igualitária para todos, tentem ali pelo menos ver um pouquinho de cada um. Eu geralmente tenho comigo um livro teórico, porque para quem não me conhece, eu faço doutorado atualmente, e aí eu preciso estar sempre lendo alguma coisinha teórica, porque afinal a minha tese não irá se escrever sozinha, infelizmente. Mas, além disso, eu também procuro ler livros de literatura, porque eu gosto muito, e também porque, como professora de literatura, a minha bagagem literária é extremamente importante e ela estará sempre em processo de construção. Nenhum professor de literatura leu tudo, nenhum professor de literatura vai conseguir ler tudo, mas nós estamos sempre lá, na luta. Então, apesar de já ser formada na área de literaturas de língua inglesa e também de literaturas de língua portuguesa, estou sempre lendo um livro de cada uma. E aí, é claro, eu procuro ler livros de literatura inglesa na língua inglesa. Lembrando que quando eu falo de literatura inglesa, eu não me refiro apenas à literatura da Inglaterra, mas sim a todas as literaturas escritas nessa língua, e eu já fiz um vídeo bem completo falando um pouco sobre isso, sobre como funcionam os estudos literários nesse sentido. Depois eu também estou sempre lendo um livrinho da literatura brasileira. Não sou tão fã assim da literatura portuguesa quanto sou da literatura de língua inglesa e da literatura brasileira, mas às vezes eu também pego um ou outro de lá. E eu sempre priorizo os clássicos, porque os clássicos são a base de tudo. Os livros contemporâneos partem de livros clássicos, eles se referenciam livros clássicos. Eu também tento encaixar um livrinho de lazer, não é todo mês que dá certo, mas costuma funcionar bem. E quando eu digo livro de lazer, eu digo um livro que não tem um comprometimento direto com a minha carreira, com a minha formação, com as minhas aulas. A leitura pode ser vista de diversas formas, como uma área de conhecimento, mas também como uma área de entretenimento. Mas vamos lá para a nossa segunda dica. Eu evito ler livros do mesmo gênero ao mesmo tempo, se eles forem da mesma nacionalidade. Apenas lembrando que esses tipos de livros aí que eu mencionei, que eu leio, um de cada área aí, são modelos, parâmetros. Eu não consigo encaixar sempre essa estrutura, mas eu tento. Mas tudo isso para dizer que eu acho que pode ser confuso você ler 2 romances brasileiros ao mesmo tempo. Lembrando que quando eu falo romance, eu não estou me referindo à história romântica, mas sim ao romance enquanto gênero literário. Mas se você for ler um romance de literatura brasileira com um romance em língua inglesa, não vai confundir tanto assim, porque os lugares, os personagens serão muito diferentes, principalmente nos nomes. Ou então, vamos supor, você não tem a literatura inglesa aí na sua vida e você lê somente livros da literatura brasileira, então pegue lá um romance, um livro de contos, um livro de poesias. Evite pegar todos do mesmo gênero, isso pode confundir. E a minha terceira e última dica de hoje é anotar. Isso funciona muito bem para mim e é legal que na maioria das vezes eu nem vejo as minhas anotações mais. É o ato de escrever que me ajuda a memorizar. E eu costumo anotar poucas coisas. Eu realmente anoto nomes de personagens, principalmente porque os livros que eu costumo ler, por alguma razão, costumam ter muitos personagens, então no início das histórias eu sempre estou lá grifando os nomes, sobrenomes dos personagens, nomes de lugares. Eu gosto muito de pesquisar para ver se o local existe na vida real ou não, e ver fotos e saber onde é. Se você não gosta de anotar, você também pode grifar, eu acho que também funciona. Eu também grifo, mas eu
acredito que escrever ainda costuma ser o maior aliado da nossa memória. Bom, é isso por hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam se forem novos por aqui e vejo vocês no próximo.